Vamos orar ao nosso Deus. Vamos começar a falar sobre o reino de Deus na terra. Eu não sei quantos têm o hábito de orar, por mim, pelo Maurício e pelo Rômulo, em relação às mensagens. E eu faço um apelo que vocês orem por nós, orem por mim. Estou estudando esse tema e eu descobri que não dá para falar sobre esse tema sem falar sobre a soberania mediada de Deus ao longo dos séculos. E tem muito a ver com o nosso papel da igreja também, tem muita aplicação e, com certeza, muito mais tempo do que eu planejei para estudar esse assunto, porque tem muitas aplicações mesmo, ok? Então, para você não ser tentado a pensar que eu vou gastar mais tempo do que Deus mandou, ore por mim e acredita que a sua oração está sendo respondida, está tudo resolvido, ok? Porque vai ter que decidir o que está acontecendo, se é Deus não ouvindo a sua oração ou Deus ouvindo, ok? Eu tenho feito o mesmo. Cada vez que eu vou estudar, eu quero saber o que Deus quer que eu fale para o povo, porque nós, pastores, também somos tentados a preparar mensagens dirigidas, viu? Somos seres humanos e nós não queremos fazer isso, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua palavra que é perfeita, ó Pai. A tua palavra é o Senhor falando conosco, é o Senhor tendo comunhão conosco, ó Pai querido, e nós te agradecemos por ela. Tua palavra é o bem mais precioso que nós temos, juntamente com a salvação, ó Pai querido. O nosso relacionamento com o Senhor é medido através do nosso relacionamento com a tua palavra, ó Pai. Então, eu te agradeço por ela, eu te agradeço por esse povo que está se reunindo aqui conosco, separando esse tempo para ouvir do Senhor. Ó Pai, eu não posso errar, e só o Senhor pode me ajudar, tanto na interpretação como na aplicação. E o Senhor pode impedir que eu fale o que não devo falar. E eu clamo por isso, ó Pai querido. Tenho consciência, ó Pai, de que vou prestar conta de cada palavra que eu falar, ó Pai. E tenho consciência também que eu já fiz interpretações erradas da Tua palavra. Graças a Deus tenho o Teu perdão e o Senhor tem consertado isso, Pai. Quero pedir que o Senhor nos ilumine, que esse estudo, ó Pai querido, possa fazer com que nós entendamos melhor ainda quem é o Senhor, para que possamos ter um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor e também mais verdadeiro, Senhor, seguindo realmente a Tua palavra. Enfim, Pai, clamamos a ação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Reino de Deus na terra. Deus está reinando ou não está reinando? O que significa que Satanás é o Deus desse século? Porque a Bíblia diz, príncipe da potestade do ar. Isso é, ele tem uma certa autoridade, não é? Um certo poder. Então, precisamos entender bem isso, ok? Para que nós não sejamos enganados pelo inimigo e por falsas doutrinas, ok? Então, o reino de Deus, ou Deus reinar, faz parte do plano dele desde a criação. Antes da criação, quem existia? Deus. Então, ele já reinava sobre tudo e sobre todos. Depois que ele criou, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o governante supremo. Ele continua sendo aquele que controla todas as coisas, não é? Então, o reino de Deus na terra começa com a aliança entre Deus e Adão. O universo foi criado o planeta Terra, Deus criou o ser humano e Deus faz uma aliança com o ser humano, e a aliança é essa mesmo. Eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser os meus súditos, tá bom? E se vocês me seguirem, vocês vão ter aquilo que é chamado de perfeição. Aquilo que é do bom e do melhor, ok? Então, nós temos a revelação. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente vê Deus criando todas as coisas com um propósito.
de colocar o ser humano no centro dessa criação, para poder se relacionar com Ele como deve ser o relacionamento. Isso é, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para mim, então Ele deixa por escrito aquilo que é melhor para mim, ou verbalmente, ok? Como Ele me capacitou à sua imagem e semelhança, isso é, Ele me capacitou a tomar decisões, agora eu tenho uma responsabilidade. Eu quero Deus como meu rei soberano ou eu não quero? Entende? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e Ele revela aí já ser o seu soberano. Ele deu ordem de comando e as coisas aconteceram. Após a criação do universo, nós temos uma narrativa da criação do ser humano e uma narrativa do plano eterno de Deus para a humanidade. E esse plano eterno significa o seguinte: eu escolhi um homem, na qual eu vou me relacionar com ele, e eu vou dar autoridade para esse homem governar a terra e governar sobre outros homens. E isso vai dar certo se o homem ouvir a minha instrução, porque ele é um mediador. Veja isso claramente. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Isso é, Deus aqui está falando com a Trindade aqui está reunida. Ok? Então você pode imaginar como é que foi isso. Pode imaginar à vontade. Mas uma coisa é, as três pessoas distintas da humanidade decidiram criar o ser humano. Veja bem, né? A Trindade. Falei o quê? Humanidade. Ok, a Trindade. E pior que depois não dá para desgravar, né? Mas tudo bem, ótimo. Ok. E veja o que ele diz logo em seguida: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso é, perfeitos em todas as suas faculdades. Isso é a criação da imagem e semelhança de Deus. Ok? Tudo aquilo que se refere à questão de caráter e de capacidade para tomar decisões, nós fomos criados perfeitos em Adão. Então, Adão e Eva foram criados nisso. Com capacidade de compreender Deus 100%, interpretar Deus de maneira literal, não ficar imaginando coisas, ok? E capacidade para obedecer. Foi assim que o homem foi criado, ok? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, qual é a ideia? Através de Adão, ter uma raça no qual seria governada por quem? Por Deus, através de Adão. Sempre isso. Por Deus, que ensina a Adão, e Adão governa a humanidade ensinando e agindo como Deus agiria se estivesse no seu lugar. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Ok? E repete aqui: encham e subjuguem a terra e dominem. E essa palavra dominar aqui é a palavra governar, sobre os peixes, aves dos céus e todos os animais que se movem sobre a terra. Isso é repetido, é enfatizado. Então, Deus criou Adão como ser humano. Então, existe a limitação humana? Sim. Ok? Mas não existe a limitação com a capacidade de cumprir esse plano de Deus, dele ser o representante físico de Deus aqui no planeta Terra, governando toda a criação, seguindo as suas instruções. Eu sei que muito disso aqui alguns sabem, ou talvez todos saibam. Mas, irmãos, eu já sabia disso tudo, e é impressionante, lá no escritório, orando e pensando sobre isso, a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê coisas que, mesmo sabendo, eu não estava pensando. Deus cria o homem e o coloca num lugar especial para exercer esse governo mediado. Veja bem, ele criou o universo, criou o planeta Terra,
Mas ele cria algo mais, mostrando, né, o seu amor, o desejo que ele tem pelo bem-estar do ser humano, não é? Então diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por que lembra que a gente foi formado do pó da terra? Porque o homem vai ser tentado a ser Deus. Ele vai esquecer quem ele é. E temos que ser lembrados disso. Perto de Deus, nós não somos pó. Nada. Com Deus, fazemos toda a diferença. Somos a sua imagem e a sua semelhança. Ok? Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Veja bem, já tinha criado todo o planeta Terra e o universo. Mas ele está demonstrando que ele é um Deus, ele é o Rei soberano, mas ele é um Rei e um Deus que nos trata como filhos. Ele prepara um lugar especial para nós, ok? Um lugar onde a gente vai poder exercitar todas as nossas faculdades no contexto de Adão perfeito, ok? O Senhor tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, ali tomou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Esse percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a terra de ônix. Segundo, percorre toda a terra de Cuxi e o Gion. O terceiro corre para o lado do leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por que nós temos esse relato? Inclusive sobre a riqueza da terra, sobre a beleza. Deus quer que nós saibamos que tipo de vida o ser humano tem se seguir as suas instruções. Deus quer que nós entendamos o quanto Ele nos ama e qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. Ele quer que nós saibamos que Ele quer o nosso bem em cada instrução. Ele quer que nós confiemos na sua soberania, na sua ordem. Ele quer dizer, olha, segue Deus, por mais difícil que seja, porque só assim você vai viver como se estivesse no Éden. Nós estamos agora debaixo do pecado. Isso é possível? É lógico que isso é possível. Não sem os efeitos do pecado. Mas quando Jesus veio e disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, Ele não estava falando exclusivamente da vida depois da morte. Ele estava dizendo, se vocês seguirem as minhas instruções, mesmo vivendo ainda debaixo do efeito do pecado, a vida de vocês vai ser muito parecida com a vida do Éden, do que se você não seguir. Porque o oposto do Éden é o inferno. E eu acredito de inferno aqui na Terra, só que não é o inferno definitivo. Quer dizer, uma pessoa pode viver uma vida infernal aqui na Terra e na verdade vive, quando ele não tem mais Deus como seu soberano. E nós, irmãos, vivemos numa época terrível do cristianismo. Um desvio. Cada um pega qualquer texto bíblico e interpreta do jeito que quer. E aí, né, tem título de líder e faz diferente do que a Bíblia manda, porque não é possível ter duas posições diferentes e as duas estarem certas. Alguém está se desviando. Entende? Ok? Então, esse é o plano de Deus. Isso é conhecido como soberania mediada. Então, eu tenho uma definiçãozinha com a ajuda do pastor Carlos Oswaldo, deixou algo bom, muita coisa boa para nós. O plano de governo conhecido como soberania mediada ou reino mediatório
que é o reino de Deus aqui na terra, ou o reino dos céus aqui na terra, ok? É Deus governando a humanidade, provendo o seu bem-estar debaixo da autoridade de Deus para a glória de Deus, através do homem criado e escolhido por Ele. E esse princípio é um princípio universal, está em todos os cantos da terra. Ok? Esse princípio está em todo tipo de relacionamento. Por que Deus ordena a esposa obedecer o marido? Entende? Soberania mediada. Por que Deus ordena que nós obedecemos os governantes? Soberania mediada. Entende? Esse princípio de alguém liderando uma outra pessoa é soberania mediada. O problema é liderado por quem? Mas ainda esse é o plano. E na igreja a mesma ordem, obedecei os vossos pastores. É o mesmo princípio. Não tem como você fugir disso. Ok? Esse é o plano de Deus. No nosso caso, nós temos que, é uma pessoa de Deus ou não é uma pessoa de Deus? Satanás é o príncipe deste mundo? Ele é. Ele é seu príncipe? Ele não é seu príncipe, e nem meu. Tanto que a igreja lembra aquele grupo tirado do mundo para viver ao lado do mundo, mostrando o que é ser governado por Deus. O problema é que a igreja, como todas as outras coisas que aconteceram no passado, está caminhando para o fracasso nessa área. Porque está cada um seguindo o que quer. É muito importante que nós tenhamos essa consciência. Ok? Por isso que escolher uma igreja é uma grande responsabilidade. Do mesmo jeito que ao se casar, uma mulher está escolhendo quem vai governá-la, e o homem está escolhendo se é alguém que vai auxiliá-lo para que aquele plano dê certo, ou se está escolhendo uma adversária. Aí, né? Da mesma forma, na questão de escolha de igreja, tem essa mesma responsabilidade. Porque Deus exige que seja assim. Que você confie nele, então você tem que escolher e tem que ter um pastor que você acredita. Que é um pastor que está seguindo a Bíblia e que quando ele prega, ele prova que está seguindo a Bíblia. Hoje as pessoas estão subindo no púlpito, não estão dizendo por que aquela palavra significa exatamente aquela palavra. Por que aquilo é uma verdade? Ele não prova. E por quê? Porque a mensagem pode ficar mais chata ao fazer isso. Mas ela garante que a gente está dentro da verdade. E é por isso, gente, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa? Ele foi criado com capacidade de se relacionar com Deus. Nós não temos religião. Nós temos relacionamento. Batista é um título que já teve valor. Tá bom? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu ainda sou batista, baseado em algumas raízes, mas esse título não tem valor. O que tem valor é se a palavra de Deus está sendo pregada. Ok? É relacionamento. Relacionamento de que forma? Entendendo o que Deus está ensinando, então eu preciso entender claramente. Eu preciso aceitar Deus como meu rei, soberano, como meu Deus, entendeu? E eu preciso agora executar o plano de Deus. Como nós estamos manchados pelo pecado, se arrependendo quando falhar. É o que a gente tem repetido aqui. O privilégio de Adão governar é condicionado ao seu relacionamento com Deus, que é demonstrado através da confiança. Bom, se eu confio, logo eu obedeço. Né? Interessante, para cuidar do corpo, às vezes, né, a gente faz tantas coisas, mas quando a gente acha alguém que confia, você faz exatamente o que aquela pessoa faz. Quem é que vai para uma mesa de cirurgia, né?
não confiando que aquele cirurgião tem um mínimo de capacidade para cuidar de você. E a gente vai ainda dizendo, Deus, é um ser humano, a gente vai, é que o Senhor vai cuidar de nós. Mas vocês entendem essa questão de relacionamento? Quem é que vai se casar com alguém que você não confia? Ok? Então, gente, relacionamento com Deus. E Deus colocou o ser humano numa situação em que ele tinha que exercitar essa capacidade que Deus deu. Isso é, o ser humano poderia e pode decidir, eu vou confiar em Deus ou não vou confiar em Deus. Isso é amor. Ele não criou um robô. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Eva foi criada para auxiliar Adão a governar. Ele não poderia governar sozinho. Nunca foi plano de Deus ele governar sozinho. Ele precisa de ajuda, natural. Porque ele não é Deus, ele é uma pessoa limitada, precisa de ajuda. E também tem o plano de povoar a terra. Homem com homem não faz isso. Tem gente que acha que faz. Mulher com mulher não faz isso. Homem com animal também não faz. Entende? Ok? Gente, isso aqui é o plano de Deus para a humanidade. Isso é o reino de Deus aqui na terra. Naquele contexto, é Adão. Adão é o vice-regente. Né? Pode chamar de rei, pode chamar de reizinho. Né? Eva é a rainha. Né? Esse é o conceito de Deus. Vivendo num lugar perfeito, sem nenhum tipo de dissabor ou sofrimento, uma vida caracterizada por perfeição, alegria, satisfação. Esse é o plano de Deus. Quando o diabo entra nessa situação, qual é o plano do diabo? É um só: frustrar o plano de Deus. Fazer, seu plano não vai dar certo, eu vou te provar que não vai dar certo. Então, nós sabemos a história, não é? Mas o que é bom a gente falar aqui é o seguinte, gente. Adão, nem Satanás, frustrou o plano de Deus de governar as nações através da sua soberania mediada. Ele não frustrou, ok? Tudo bem, preste atenção em mim, daqui a pouco lá volta. Ele não frustrou. Isso é, Deus continua com o seu plano. E aí é que vem a confusão, quando a gente fala do reino, né? Tem gente que fala, não, mas Deus está reinando. E alguns dizem, o reino milenar já está acontecendo através da igreja. É porque eles não entendem essa distinção que nós temos que passar aqui. Ok? Então, Deus continua sendo soberano. Ele continua. Ele continua com o seu plano de ter um povo no qual ele é rei soberano. Adiantando, hoje é através da igreja. Ok? Algumas estão indo bem, outras estão fracassando. Mas Deus não está sendo frustrado. É muito importante a gente entender isso. A Bíblia nos fornece a revelação progressiva do reino de Deus, do reino dos céus, aqui na terra. Isso é, Deus governando através de um ser humano. Ok? Então, a soberania mediada de Deus, através de um homem escolhido por Deus, com o propósito de prover o bem-estar da criatura, debaixo da autoridade de Deus, como Deus e Criador, e para a glória de Deus, continua. E durante todo esse tempo, tinha um grupo, e sempre teve um grupo, que correspondeu às expectativas de Deus. E quando o grupo todo falhava, Deus garantia de manter pelo menos uma família, para poder continuar. É isso que a gente vê na história. Isso é muito importante. Ok? O reino dos céus, ou o reino de Deus, na criação até a queda. Então, um repeteco rápido aqui. Sob a autoridade do Deus eterno, Adão foi criado para ser vice-regente. Lembra? Soberania de Deus mediado por homens que ele escolheu.
nunca, coloca isso na cabeça, tá bom? Nunca na soberania mediada de Deus, ou nunca na soberania de Deus, subiu alguém na liderança de um país que não foi Deus que colocou lá. Nunca esquece isso. E como de vez em quando a Pati fala, aceita que dói menos. Ok? Isso que eu estou falando é bíblico. Ao longo da história nunca aconteceu. E vocês vão entender isso. Ok? Espero que o Espírito Santo nos leve a isso. Tá bom? Então Deus colocou o homem, colocou lá. E o que Deus falou para o homem? Olha, tem uma tarefa para você. Eu não vou me meter nessa tarefa, porque eu já te criei a sua imagem, a minha imagem e a minha semelhança. Eu já te criei com capacidade para você fazer essa tarefa. Então, você vai ver todos os animais aqui, você vai olhar para os animais, e o nome que você der para ele é o nome que vai ser dado. Eu não vou mudar uma vírgula, eu não vou mudar uma letrinha sequer. Porque dar o nome aqui significa o seguinte, usar toda a sua capacidade. Você vê um animal, você vê as características daquele animal, e aí você dá o nome para o animal. É isso que significa nesse contexto. Né? E veja o versículo 20, né? Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos. O nome que deu está dado. Deus falou, o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Ele está exercendo o quê? A soberania mediada, a vice-regência. Ele está decidindo o nome de cada ser que Deus criou. Ele está reinando. Debaixo da liderança de quem? Debaixo da liderança de Deus. Porque ele está tendo um relacionamento correto com Deus. Por causa da incredulidade, o relacionamento foi quebrado. Adão falhou, condenando a humanidade a ser governada por Satanás. Preste atenção nisso. Ele condenou a humanidade para ser governada por Satanás, porque ele era nosso representante. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, então a mulher fracassou no seu plano de ajudar Adão a tomar boas decisões. Ajudou, atrapalhou, né, sendo uma auxiliar do vice-regente. E Deus está dizendo para a mulher que ela fracassou. Né? E depois vai ver que ele diz para o homem, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore na qual lhe ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Por que maldita é a terra? O planeta Terra foi criado para quem viver nele? Não é para Deus viver. Foi criado naquele contexto para o ser humano viver. Foi criado para o ser humano viver o melhor. Bom, agora você vai ter o que você pensa que queria, que já tinha. Então, condenou a terra, ok? Então, maldita será a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Do suor do teu rosto você comerá do teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Quem que o homem ouviu para tomar essa decisão? Quem ele ouviu, segundo a Bíblia? Nesse contexto, ele ouviu a mulher. Você deu ouvido à sua mulher, está na Bíblia. A quem ele deveria ter dado ouvidos? A Deus. Por quê? Quem é o rei do homem? Deus, soberania mediada. Ele tinha que chegar, no mínimo, porque tem gente que diz que Adão viu o que aconteceu com Eva, que ele assistiu. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a minha Bíblia não diz isso claramente. No mínimo, Adão chegou, Deus, é o seguinte, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O Senhor disse que o dia que eu comer o fruto aqui, eu vou morrer. A minha mulher comeu e não morreu. E agora ela está me oferecendo. O que ele tinha que fazer? Pergunta para Deus. Espera aí, assim, tu comeu,
não estou entendendo, não sei aqui, né? Ainda não sou Deus, nunca vou ser, mas ele me deu uma ordem, eu vou bater um papo com ele. Ele costuma descer aqui à tardezinha, vamos conversar com ele. Enquanto isso, vocês concordam, na nossa imaginação, que era o mínimo que Adão deveria fazer ou não? Não é isso que um marido deve fazer quando a mulher dá algum conselho para ele e ele tem que perguntar? Espera aí, que texto bíblico para si mesmo, não é nem para ela. Não é isso que uma esposa deve perguntar por causa da mancha do pecado quando o marido dá uma ordem? Marido, você pode me dizer qual é o texto bíblico? Porque a gente sabe que agora a gente está manchado pelo pecado. Não é isso que um filho deve fazer em relação aos pais e vice-versa? Entende esse plano de soberania mediada? E como é que pode acontecer isso hoje? Porque ainda faz parte do plano de Deus. Mas não. Então, Satanás aqui agora se tornou quem? Agora Satanás se tornou o rei de Adão e o rei de Eva. Por quê? Porque eles não ouviram Deus e ouviram quem? Outro. Então, Adão entregou essa prerrogativa, ou colocou Satanás como Deus da humanidade. Ok? Isso é importante, ele é o Deus da humanidade. E mais para frente a gente vai ver isso claramente. Ok? O que Adão fez, gente? Adão desprezou Deus. Foi isso que ele fez. Ele desprezou Deus, colocou Deus lá embaixo, pegou Satanás e colocou lá em cima. Quer dizer, nós desprezamos Deus. Quando na hora de confessar pecado, a primeira coisa que você tem que falar para Deus, Deus, eu te desprezei. Senão você não está arrependido, você não entendeu ainda o seu pecado. Ok? Então, quando a gente despreza a palavra de Deus, nós estamos desprezando Deus. A gente faz diferente. Ok? Então, Adão desprezou Deus ao não confiar nas instruções e adotou agora Satanás, o seu rei quando criou na mentira. Ok? O que Satanás queria quando ele tentou Eva? Ele queria frustrar o plano de Deus sobre essa questão da soberania mediada. Ele queria que não houvesse pessoas que seriam governadas por Deus. E nós já sabemos pela história que Satanás sempre quis tomar o lugar de Deus. Então ele tentou tomar o lugar de Deus em relação à humanidade, pelo menos, ao fazer isso. Irmãos, isso é muito importante para nós. Você precisa e eu preciso entender. Toda vez que eu faço algo diferente do que a Bíblia manda, Deus, pelo menos naquele momento, deixou de ser o meu rei soberano. E eu agora adotei Satanás como meu rei soberano. E desculpe falar isso. Não, desculpe não, mas é educação, né? Você não é nada nesse processo todo. Porque eu estou dizendo que a sua lógica, a minha lógica, ou ela está seguindo Deus ou ela está seguindo o diabo. Não existe você nessa história, entende o que eu quero dizer? Porque nós somos criaturas. É assim que nós devemos ver o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que a palavra de Deus é. Ou eu estou seguindo Deus, ou eu estou seguindo o diabo. E normalmente senso comum segue o príncipe da potestade do ar. Senso comum é o que a maioria da sociedade faz, e a maioria é descrente. Então, Satanás queria frustrar o plano de Deus, né? De liderar um grupo de homens, de seres humanos, que confiassem nele, sem questionar, sem duvidar. Essa foi a tentativa de Satanás, ok? Que deu meio certo. Quando eu digo meio certo, é porque deu certo naquilo que Deus permitiu. Porque não frustrou o plano de Deus. E nunca vai frustrar o plano de Deus. Na verdade, Satanás ele estava simplesmente cumprindo
o plano de Deus, mostrando que Deus deu capacidade para o ser humano e que alguns os seguiriam e outros não, e isso também fazia parte do plano de Deus, ok? Satanás, agora eu estou imaginando, tá bom? Satanás sabe, porque ele já conhece Deus, ele já foi expulso do céu, ele já foi derrotado por Deus, ele sabe que Deus cumpre o que promete. Deus sempre cumpre o que promete. Então, na cabeça de Satanás o dia que Adão e Eva caírem, Deus vai fulminar os dois. Frustrei o plano de Deus. Satanás é tolo, né? Mas você entende por que é que Adão e Eva não tombaram instantaneamente? Porque Satanás não frustrou o plano de Deus. O plano de Deus continua através de Adão e Eva. Todo aquele ritual que Deus fez, né, para produzir, para eles terem consciência de que eles tomaram uma decisão errada, né? Aquela conversa, você viu agora que você está sentindo esse medo, tudo mais, eu te avisei, não é? Quando providenciou vestimenta, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Deus estava dando para Adão e Eva a oportunidade de reconhecer que erraram, de ter Deus como o Deus deles, sem tirar agora os efeitos da decisão deles. O plano não foi frustrado. Deus continuou sendo, e a gente vê isso nos próximos capítulos, Deus continuou sendo o Deus de Adão e Eva. Ele continuou. A gente vai ver quando a humanidade foi dividida em relação a isso. Tá bom? Então, o que Deus fez? Deus revelou a sua misericórdia sem violar a sua justiça. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela. Então Deus fala, bom, agora a humanidade vai ser dividida em dois grupos. Vai existir um grupo que ainda vai seguir a minha liderança, a minha soberania mediada, e vai existir um grupo que é descendente da serpente. Vai seguir a liderança da serpente. É isso que ele está dizendo aqui. A história não acabou ali. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, está falando para Satanás. Então você vai ter um descendente. O diabo não gera diabinho, assim, espiritualmente falando. Anjo não tem relacionamento sexual, não reproduz. Né? Então está falando aqui numa figura de linguagem, né, que vai ter parte da humanidade, é descendente da serpente. Mas a outra parte é descendente da mulher, ok? Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. É uma profecia sobre Jesus, mas é uma profecia também sobre o reino mediado de Deus. Então, aqui, Satanás se torna príncipe do mundo. Que mundo? O mundo que é descendente da serpente. O mundo que é caracterizado pelos descrentes, das pessoas da sociedade que rejeitam o amor de Deus. É por isso que, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Quando ele está falando do mundo, está falando das estrelas, está falando das galáxias, está falando do quê? Da humanidade. Não ameis o mundo e nem as coisas que há do mundo. Não está dizendo que você não vai pegar uma flor, você não vai amar, mas que bonito e tal. Né? Ele está falando a humanidade. Não amem aquilo que a humanidade vai amar, porque a humanidade jaz no maligno. Eles adotaram Satanás como seu Deus e seu príncipe. E eles vão seguir. E você não pode seguir porque você tem quem? Você tem um outro Deus, que é o Deus verdadeiro. Você tem um outro rei, que é o único e verdadeiro. Ok? A prova de que Satanás ele tem domínio sobre a humanidade está em Lucas capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, quando Jesus foi tentado. Levou Jesus para um monte alto, né? Mostrou-lhe num momento todos os reinos deste mundo. Gente, está escrito todos.
Então é todos. Ok? Todas as nações, naquele contexto. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Então, o que significa? Satanás tem autoridade sobre os descrentes. Eu passo para você toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Deus não falou, isso que você está falando é uma mentira. Jesus falou? Isso que você falou é uma mentira? Jesus não falou isso. Né? Jesus simplesmente disse: só o Senhor teu Deus adorarás. E o meu Deus é o Deus Pai. Acabou. Né? É por isso que Satanás também é chamado de príncipe do mundo e Deus desse século. Jesus disse, o Espírito Santo vem, né, para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e diz no versículo 11, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele é um príncipe. Eu não sou muito de guardar filme, tá bom? Mas sempre que eu vejo essa questão de falsos deuses, eu lembro do Hulk. O Hulk é meu herói. Quando ele pega aquilo, é Deus fraco. Pá, 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 pá. Né? Entende? Bom, Satanás é um desses príncipes fracos, mas ele recebeu essa autoridade dada por Adão. Né? Ao falar sobre o papel do diabo nesse mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o papel de Satanás é essa. É fazer com que as pessoas continuem sendo enganadas, sem entendimento a respeito de que Deus é o soberano e é Ele que deve ser seguido. Ok? Então, gente, Satanás, ele é o Deus de um grupo de pessoas. A maioria, sim, no ponto de vista temporal. Hoje existe muito mais descrentes, né, do que cristão, mas quando você pega todos os cristãos ao longo dos anos, ou todos os salvos, né, de todas as épocas, Deus tem muita gente para reinar, e para reinar sobre ele. Após a queda de Adão, o ser humano introniza agora Satanás como seu rei. Isso significa que Satanás é aquele que influencia os líderes das nações sempre até onde Deus permite. Isso é muito importante. É até onde o Deus verdadeiro permite. E não esqueça, a humanidade está debaixo de uma maldição que não foi quebrada. O dia que você comer, certamente morrerás. É por isso que no cemitério tem lá cristãos e não cristãos. Então, na verdade, Satanás é uma ferramenta de Deus para provar para a humanidade que Deus está certo. Tudo aquilo que ele ensina vai produzir vida e tudo aquilo que vem do inimigo vai produzir morte. É só isso que está acontecendo. E eu digo só porque está debaixo do controle de Deus. E nós somos arrancados, né, dessa cegueira que Satanás produz, porque nós também estávamos do lado de lá. Então, Satanás tem poder para usar pessoas, tem poder para usar elementos da criação, tem até poder para matar pessoas, caso Deus permita. O livro de Jó é uma prova sobre isso. Ok? Quando você estiver passando por provações, volta para o livro de Jó. Prova que Satanás só pode fazer o que Deus permite. Deus falou, você pode até aqui, ó, daqui para cá você não pode. Deus colocou uma limitação, Satanás fez o que Deus permitiu e voltou, desculpe, né? Não sei com o que debaixo da perna, porque ele foi derrotado. Aí ele falou, olha, mas você ainda continua dando coisas boas para Jó. Aí Deus falou, tá bom, eu vou te dar mais uma permissão, mas você só pode ir até aqui. Gente, isso aqui é extremamente importante.
É por isso que a Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel, não vai permitir que você seja tentado além das vossas forças. Juntamente com a aprovação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Deus ainda é o Deus soberano. É uma questão de fé, né? Então, se você ler o livro de Jó, ele usou pessoas para roubar boi e jumento de Jó. Satanás usou pessoas. Satanás usou fogo do céu para queimar ovelhas e empregados de Jó. Inclusive, ainda está escrito lá, fogo do céu, não é? Satanás usou um vento forte para derrubar a casa e matar os filhos de Jó. Antes da queda, o ser humano tinha Deus como seu Senhor soberano. Depois da queda, foi dado a Satanás uma certa autoridade, mas sempre debaixo da soberania de Deus. Satanás, ele é frustrado. Lá no Éden, o que Deus mostrou é, você foi frustrado, você achou que eu ia matar Adão e Eva, porque eu falei que eles iam morrer, eles vão morrer de verdade, mas o meu plano vai muito mais além do que você imagina. Meu plano inclui arrependimento. Meu plano inclui novos começos. O meu plano inclui a pessoa reconhecer que já esteve do lado de Satanás e pode passar para o meu lado agora. O meu plano inclui ainda mostrar que no meio da sociedade, dividida em dois grupos, vai existir um grupo que vai ser cuidado de maneira especial, mesmo vivendo no pecado, ou no meio do pecado, não dentro do pecado, né? Mas mesmo tendo que lidar com os efeitos de pecado, mas ainda eles vão ter eu cuidando deles. E as pessoas vão perceber isso. E é isso que a gente vê ao longo da história. Tem partes que eu vou gastar mais tempo com vocês, e tem parte que eu vou passar mais rápido com vocês. Mas é muito importante que a gente entenda isso. O plano de Deus versus o plano de Satanás é resumido em João 10:10. Lá você tem um resumo. O ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. O ladrão aqui é quem? Satanás. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida, tempo presente, e tenham vida em abundância. Acabamos de estudar o livro de Apocalipse. Houve um grupo de cristãos que sofreram, foram perseguidos, viram filhos morrendo, viram esposas e maridos morrendo, foram torturados, e eles vibravam de alegria por poderem experimentar isso para demonstrar a devoção deles a Deus. De onde veio essa alegria? Entende? Ao longo dos séculos, nós vemos o mundo tendo várias crises. E você percebe os verdadeiros cristãos sendo bem cuidados por Deus, exceto quando está passando aquela provação momentânea, aquele período para aperfeiçoar a fé. Mas quando você vê a vida daquelas pessoas, né, Deus cuidando, Deus cumprindo, né, protegendo, suprindo, vestindo, é isso que a gente vê. Entende? Deus continua rei do universo, exercendo sua soberania mediada, colocando no poder quem Ele quer, inclusive líderes ímpios. Isso vai ficar para a semana que vem. Ok? Nós vamos continuar falando sobre isso. É importante. Tem muito a nos ensinar. Eu não tenho capacidade nem tempo para ensinar tudo o que deve ser ensinado a respeito disso. Mas é isso que Deus tem colocado no meu coração quando eu estou lá estudando esse tema e assim por diante. Vou apelar de novo. Orem por nós, pastores. Orem pelos professores da escola bíblica. Quando eles estão lá, eles estão ensinando o que Deus quer que eles ensinem. E somos seres humanos normais, passíveis a cometermos erros de aplicação, às vezes erro de interpretação,
e às vezes tendo que decidir até quando a gente vai ensinar isso daí. Orem, porque eu confio na oração de vocês e na minha. Obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ter nos tirado debaixo do jugo de Satanás e nos trazido para o reino da Tua glória. Obrigado, ó Pai querido, porque se nós estamos Te seguindo hoje, é porque o Senhor também tem agido na nossa vida. E a minha oração, ó Pai, é que nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e exclusivamente para a Tua glória, possamos fazer parte daquela igreja que vai ser a remanescente fiel, que não vai se dobrar, ó Pai querido, às ofertas, os manjares, ó Pai querido, que o inimigo nos oferece, às vezes, sem nós percebermos. Ajuda-nos, ó Pai querido, a fazermos parte daquele grupo que não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que a Tua palavra ensina. E quando isso acontecer, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito e através dos nossos irmãos, nos mostre e produza no nosso coração verdadeiro arrependimento. Obrigado pelo privilégio que nós tivermos aqui, Pai, de Te cultuar. Pai, colocamos mais uma vez a família Chaim diante do Senhor. Clamamos a ação misericordiosa e consoladora do Teu Santo Espírito. E se há naquele meio pessoas escolhidas pelo Senhor, ó Pai, que o Senhor desperte neles o desejo de conhecer mais a respeito de Jesus. É a nossa oração em nome do Teu Filho. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima semana, se a trombeta não tocar.